Vamos falar hoje do Salmo 53, que diz assim: Disse o nécio no seu coração: Não há Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidades. Não há ninguém que faça o bem. Nesse capítulo de 6 versículos, ele traz no seu contexto a decadência do homem e o desejo do coração de Deus. E vemos hoje que a decadência espiritual do homem está sendo assustadora. Por quê? Porque não falamos aqui, nesse capítulo não fala daqueles que tomaram uma decisão e que resolveram a seguir outros deuses e não crer no Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Bibliologicamente, então nós vamos falar, porque é diferente de você estudar teologia, é diferente de você estudar escatologia, porque vai estudar, por exemplo, escatologia, você vai estudar mais os últimos eventos que irão acontecer, que vão se cumprir, que está aqui escrito nesse livro, apocalípticos. E a teologia você vai estudar os atributos de Deus. E muitos desses que estudaram os atributos de Deus, conheceram Deus através da teologia, apostataram da fé. Então isso é assustador, porque já conheceu quem é Deus e resolveu a não crer mais. Então nós vemos que esse capítulo ele não fala daqueles que têm o livre-arbítrio e escolheram a não crer no Senhor, mas daqueles que já um dia creram na palavra e deixaram de crer. Mas Deus não desistiu destes também. Por quê? Deus ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que olha lá de cima. E nós podemos ver aqui num dos versículos que Deus ele é uma pessoa, só que espiritual. E devido a ele ser o Todo-Poderoso, o Supremo, a supremacia do existir do ser humano, então ele tem todas as suas atitudes humanas através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então no versículo 2 diz assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E o que aconteceu? Não viu ninguém aqui nessa terra justo e fiel ao Senhor. Aí nós vemos que não devemos nos julgar melhor ou santos mais do que uns aos outros. E sim, somos iguais perante a Deus. Mas quando você toma uma posição diante de Deus, uma decisão, se converte dos seus maus caminhos, você se arrepende, você passa a acreditar na palavra do Senhor, então Deus lhe perdoa, Deus lhe recebe novamente e você passa a ser chamado filho de Deus. Nesse contexto de dizer que todos são filhos de Deus, sim, porque todos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Porém, ele deu o livre-arbítrio, como nós já falamos anteriormente, a escolha individual para cada um. Mas o que Deus quer falar nesta palavra é que o homem acha que ele pode viver por si próprio, que ele é dono de si, que ele é dono da sua vida, ele pode fazer com a vida dele da forma que ele quiser. E isso também pode influenciar essas decisões incrédulas para muitos que ainda não estão firmados na fé. Mas a palavra também diz que quando nós nos dedicamos à palavra, ele nos dá sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria lá em Jó, salvo engano, 28, que a sabedoria vem do céu. Então não vem do homem, não vem da ciência, não vem de vários livros que muitos julgam ler. Muitos falam mas eu já li várias vezes a Bíblia, eu já li vários outros livros e não vejo Deus agindo, a não ser a força do homem. Mas quem deu a força ao homem? Quem criou o homem? Então foi Deus. Então é impossível o homem viver na face dessa terra feliz, é impossível ele agradar a Deus, é impossível ele fazer o bem para si mesmo ou para o próprio, sem ele crer na palavra de Deus. Mas aí você crer na palavra de Deus é suficiente? Não, porque crer na palavra de Deus, Satanás também crê.
só que ele não obedece. Então, para ser completo, para você ser chamado filho de Deus, fazer a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus, é necessário que você não somente creia, porque muitos crê, várias religiões, várias seitas, eles creem em Deus, creem na Bíblia, creem na feitura de Deus, mas não obedecem de acordo com seus estatutos, pelo menos o básico, né? E não fazem aquilo que Deus tem ordenado, não obedece à voz do Espírito Santo. Aí acha que por fazer boas obras, caridades, por exemplo, já acha que é suficientemente para herdar o reino dos céus. E não. Para nós herdarmos reinos dos céus, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos obedecer, se converter dos maus caminhos e para a gente poder ter uma vida santificada diante de Deus. E a gente vê que no último versículo há um desejo muito grande de Deus para com o homem, porque Deus ele preparou o homem, ele fez o homem para o louvor da sua glória. E as demais coisas ele ia acrescentar, as suas inteligência, sabedoria, prosperidade e assim por diante. Ele prometeu que abençoaria o homem, todos aqueles que se chegassem a ele, que obedecessem a ele, que o adorassem em primeiro lugar e as demais coisas seriam acrescentadas. E é assim. Existem exemplos, né, de muitos que sempre são fiéis ao Senhor e têm uma família feliz, é uma pessoa feliz, é uma pessoa completamente grato ao Senhor. Então a gente vê que a felicidade, nossa, é um sentimento, não é fisicamente que o homem pode resolver. Que os sentimentos somente Deus pode resolver, só Deus pode entrar, seus pensamentos só Deus pode conhece, pode mudar. Então são coisas espirituais que o homem nunca vai poder resolver. Nunca ele vai conseguir ser uma pessoa feliz por completo se ele não tiver Deus no seu coração. Deus deixou para o homem que ele obedecesse. E quando ele não obedece, ele arca com as suas consequências. Então jamais o homem vai poder extinguir a história de Deus. Jamais o homem vai poder, mesmo ele proibindo um dia, vocês estão proibindo de ler a palavra, de conhecer Deus, ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus sempre foi Deus, Deus da fundação do mundo e continua Deus e será sempre Deus. Homem nenhum tirará essa autoridade divina de que Deus ele existe, ele é dono do céu e da terra e não tem nenhuma explicação porque você existe no mundo se não fosse Deus que te criasse. Antes da formação do mundo, Deus já era Deus. Porque ele é espírito, então você nunca vai poder guerrear contra o maior espírito, o príncipe das luzes. E quando você estuda a Bíblia, você passa a conhecer Deus espiritualmente, porque a palavra de Deus, ele deixou registrado com a inspiração divina dele, que a palavra ela é a fonte de vida. Quanto mais você lê, mais a tua vida é prolongada. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais o Espírito Santo fala com você. E aí está o caminho para você aprender melhor a conhecer Deus. Conhecer Ele na íntegra, saber que Deus é todo-poderoso e que sem Ele jamais você vai poder ter uma vida tranquila em paz aqui nessa terra. Até porque a nossa vida ela é bem curta, não dura muito. E nós precisamos partir desta vida para outra em paz com Deus. E se nós não tivermos essa paz, que só existe dois caminhos, né? É o céu e o inferno. Deus não escreveu 3 caminhos, uma opção, não. Deus escreveu 2 caminhos. Ou você está no caminho de Deus, no caminho dele, ou você está no caminho da perdição. Então, ou você não pode servir 2 senhores. Ou você é uma pessoa de Deus, você faz por onde Deus te abençoar, porque aí tu pode questionar, mas Deus me abençoa mesmo assim, mesmo eu não crendo nele. Eu não creio porque a palavra de Deus diz que os benefícios dele é para aqueles que o seguem, aqueles que são fiéis a ele.
né? Porque o inimigo pode enganar, e a Bíblia diz também que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Então, que você não se engane que Deus não existe, porque Ele existe. Né? Creia na palavra do Senhor, porque as penalidades, né, as consequências não são das melhores para aqueles que dizem que Deus não existe. A perversidade do homem, ela é muito aguçada, mas quando ele resolve ser fiel ao Senhor, então ele passa a ser um homem de bem. Não é só caridade não, ele passa a ser uma pessoa que ele inspira uma pessoa de bem. Eu conheço pessoas que fazem tudo de bom para o ser humano, mas não inspira aquela confiança, não inspira aquela paz, não inspira aquele amor vindo lá de dentro, e sim aparentemente. Nós temos que inspirar o amor de Deus de dentro para fora, porque é isso que Deus quer, um coração puro, contrito, humilde, independente da posição, mas fiel a Ele, com humildade, porque assim então Deus vai se agradar de nós, e o que nós fizermos aqui de bens um para o próximo, o Senhor vai abençoar e vai receber. E aqueles que acham que pode viver de si mesmo, podemos observar o seu caminhar, que não é exatamente conforme a Bíblia relata. Independente de você ler ou não a Bíblia, todos já ouviram alguma coisa de Deus dentro da Bíblia Sagrada. E a Bíblia registra também que não adianta, mas ninguém leu a Bíblia, ninguém me ensinou. Porém, Deus fala que nenhum vai ficar por inocente no dia do julgamento. Todos, não vai ter desculpa. Todos vão prestar conta diante de Deus das suas feituras aqui na terra. Então, essa é a mensagem de hoje sobre o teu coração. Creia no Senhor Jesus, obedeça a palavra dele, leia a palavra, conheça. A Bíblia, para você conhecer Deus, não tem necessidade de você ter formação teológica, não. Basta você pegar esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, e ler a palavra dele. Você vai aprender, porque Deus nos deu autoridade, deu inspiração para nós lermos, interpretarmos e podermos ser pessoas melhores aqui nessa face dessa terra. Amém?